Antes de mais nada, algumas explicações para algumas pessoas que estão voltando à vida religiosa, voltando à prática, já que esse tempo de quarentena nos provocou a rezar um pouco mais. E muitos são aqueles que estão desacostumados com isto. Eu peço, por favor, chegue na frente aqui, para uma câmera só, senão você me deixa tonto. Então é bom acostumar, né, com algumas situações para que vocês possam melhor rezar. Tenho dito que ninguém ama aquilo que não conhece. E nossa igreja, na sua liturgia, ela tenta o máximo possível reviver, recontar e trazer para o hoje a história de nossa salvação. Nós não fazemos um relato do passado, mas nós trazemos para o dia de hoje. Antes de mais nada, só fazendo um adendo, um parênteses. Nós começamos essa celebração ontem. Hoje continuamos ela em silêncio. O padre se prostra no chão às 3 horas da tarde, a hora da morte de Jesus Cristo. O padre na liturgia faz as vezes de Cristo. E é o Cristo que se prostra, que morre para cada um de nós. E nisso nós começamos então a ouvir a palavra. Vocês podem perceber que todo o nosso altar está desnudado. Não temos toalhas, não temos nem flores, não temos nada. E hoje é o único dia no mundo inteiro que não se celebra missa. Por quê? Porque a missa nada mais é do que uma atualização do sacrifício de Jesus. E hoje nós estamos vivendo o sacrifício de Cristo na cruz. Por isso nós nos abstemos da celebração ritual para viver. Para nós isso aqui hoje é como se nós estivéssemos no dia da cruz, da crucifixão, ali meditando e contemplando e trazendo para o nosso dia. Outra situação é esse canto grande que nós cantamos, desconhecido. Na verdade, o evangelho de hoje é longo. É a narração da paixão de Cristo na versão de João. Domingo passado, domingo de Ramos, nós ouvimos a versão da paixão a partir de Mateus. E nós podemos juntos meditar o que de Mateus trouxe diferente, os acréscimos que Mateus colocou para ali então, e nós rezamos a partir disso. Hoje, nós simplesmente, este evangelho mais longo, nós só colocamos melodia, canto, harmonia. É a mesma história, lógico, modificado algumas coisas e outras, mas o canto nada mais é do que contar, segundo a versão de João, o que aconteceu nesse dia de hoje. Em vez de ficarmos lendo em várias fórmulas, em várias pessoas, nós escolhemos cantar a história de Jesus Cristo. Fechado esse parênteses, vamos então iniciar a minha reflexão, que eu gostaria de partilhar com vocês no tempo de hoje. Como eu disse, este evangelho é a versão de João. Somos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. João é o mais teológico, é o mais simbólico, é o mais profundo dos 4. Enquanto os 3 estão colocando e narrando o fato histórico, João, ele muito mais do que a historicidade do momento, ele faz uma leitura teológica do fato. E tem uma coisa que João acrescenta, que é diferente das outras 3 versões da paixão de Jesus. E é sobre este acréscimo de João que eu vou me ater. Assim como Mateus, eu me ative ao acréscimo de Mateus no domingo passado, eu vou me ater àquilo que é próprio de São João. Em Mateus a gente via 7 fases, 7 trechos em que Jesus acrescentado na história da paixão de Cristo. João acrescenta somente um ponto. E esse um ponto se desenvolve em 7 partes. A única coisa que João acrescenta é o diálogo de Pilatos e Jesus. E os sumos sacerdotes. E os sacerdotes. Esse diálogo, na hora da morte de Cristo, da condenação, Pilatos quem é? Pilatos é o representante do Império Romano.
Os judeus eram submetidos a um poder temporal, aos romanos. Os judeus, embora tivessem suas próprias leis, eles não tinham autoridade civil. Eles não tinham poder de condenar, matar, nada. Eles eram submetidos a Roma. E Roma tinha ali um representante, que por sinal não morava em Jerusalém, mas na época da Páscoa, porque vinha tanta gente para Jerusalém, o representante do império ficava ali em Jerusalém para apaziguar. Então nós temos um poder religioso que não tem poder civil. E esse poder religioso traz até o poder civil na figura de Pilatos para poder então condenar. Porque a religião, ou os religiosos do tempo de Jesus, já haviam condenado aquele homem. Só que eles não tinham condições de matar aquele homem. Jesus, para a religião daquele tempo, ou para os religiosos daquele tempo, era uma grande ameaça. Por isso, então, eles se aliam ao poder civil, para que o poder civil possa executar aquilo que eles não conseguiam fazer. E eu quero fazer, então, essa reflexão, trazendo para as duas instâncias. Primeiro, os religiosos. Quem são os religiosos deste tempo? Podemos dizer hoje, é a religião do momento. São os religiosos, são os padres, são os pastores, são as igrejas. São todos nós que vivemos a partir da religião. Pilatos, quem é? É o poder civil. O poder civil, quem é esse poder civil? Os governantes, representantes, assim por diante. Nós temos aí, o civil e religioso. Mas também quero trazer para a sua vida, para a minha vida. O religioso, dentro de nós, existe uma luta entre o que é bom, a religião, e aquilo que a lei do corpo fala, o físico e o espiritual. O físico e o espiritual brigam dentro de nós. Assim como a religião, o religioso em mim me leva para um caminho, o físico, o psíquico, aquilo que é instintivo me leva para algum outro lugar. Aquilo que me governa, aquilo que é civil, aquilo que é humano, me leva para um lado. E aquilo que é religioso, aquilo que é espiritual, me leva para outro lado. Estamos numa luta. Assim como os religiosos apresentam ao civil Jesus, assim também dentro de mim, o meu lado espiritual e o meu lado humano é apresentado Jesus e nós ficamos neste meio do caminho. A quem seguir? A quem eu devo? Quem eu devo ceder? Quem está certo? E é interessante que o civil, na figura do Pilatos, ele fica perdido. Ele fica pressionado, a religião pressiona tamanhamente a vida de Pilatos, que ele não sabe o que fazer. Por ele, soltaria Jesus, mas a pressão religiosa é tamanha que por medo, Pilatos manda então flagelar e crucificar. Ele fica amedrontado do poder religioso. O civil se dobra diante do religioso. Os religiosos vão pressionando o poder civil e o poder civil se torna refém, porque sem o religioso ele não poderá governar. E por ele faria outra opção, faria outra coisa, mas o civil nele é muito mais forte. E o medo, e faz então de quê? Ele se dobra diante do poder religioso para continuar a governar. Dentro de nós, dentro de cada um de nós, também acontece isto. O religioso nos pede, não faça isso, tem uma outra atividade de vida, mas às vezes em nós o civil é maior, o poder físico, o instinto, o desejo, a vontade, é muito mais forte, e a gente fica com medo, não sabe a quem ceder. Nem sempre cedemos ao imaginário de religioso em nós. Mas esse religioso aqui colocado na figura do sumo sacerdote, das lideranças religiosas do tempo de Jesus, não é a perfeição de religião. Aí que está a questão. O poder religioso que apresenta Jesus não é a imagem real de Deus. Porque no meio está um novo homem, Jesus. E esse novo homem que não é aceito. E muitas vezes o religioso que luta dentro de nós, o civil religioso que luta dentro de nós, muitas vezes nós não conseguimos entender porque a imagem religiosa que nós temos é errada. Por isso deve nascer em nós algo novo. Este Cristo que realmente nos mostra quem nós devemos ser.
não sei se eu estou vagando ou se vocês estão conseguindo acompanhar a minha reflexão, mas nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, somos colocados diante de situações, sentimentos e desejos. E eu tenho que saber, nesse barulho todo, nessa condenação que vivemos, a quem eu devo seguir? A imagem religiosa que eu criei, a imagem civil corpórea que eu tenho, ou eu sigo o Cristo que está neste meio nos mostrando que nenhum nem outro é algo novo. Porque a imagem que nós temos religiosa, e eu tenho quase certeza disso, 90% das pessoas que têm uma vivência religiosa têm uma imagem errada, deturpada do mundo religioso e da vida religiosa, espiritual. Muitos criam a imagem de um Deus negativo, que não pode, que nos cerceia de tudo e vai nos oprimindo. Mas a imagem real de Deus não é esta. Rapidamente eu quero nomear para vocês esses 7 momentos que João traz do diálogo entre Pilatos e o próprio Jesus. Primeiro, já que no versículo 28, estamos no capítulo 18 de São João, de manhã, levam-se Jesus até Pilatos. De manhã, após o Calvário, após a entrega, após a última ceia, o beijo de Judas, após a flagelação de Jesus, a traição de Pedro e tudo mais, depois de muito a ser açoitado, de manhã, já todo machucado e preso, eles levam Jesus até. E quando levam Jesus até Pilatos, eles não entram. Por quê? Eles levam a cena até Jesus para não se contaminar. E ali, Pilatos vem até o mundo religioso para poder ouvi-los. Olha só, gente, o poder civil vem até a religião para poder ouvir. E a religião, naquele momento, vai dizer: condena este homem. Mas o poder civil pergunta: mas qual é a acusação? Que mal esse homem fez? Primeiro, Pilatos tenta ouvir o que é acusado. Na segunda cena, Pilatos volta no palácio e pergunta a Jesus: tu és o rei dos judeus? É mesmo você o rei dos judeus? O que você propõe que eles que são do seu turma, do seu grupo, não te aceitam? A resposta de Jesus: o meu reino não é deste mundo. Nem você, Pilatos, entende, nem os religiosos entendem. O meu reino é diferente daquilo que vocês pensam. O meu reino não é como vocês elaboram. Não é a forma como vocês vivem. Não é a forma como vocês se situam. O meu reino não é assim. Pilatos, nesse diálogo, não vê. Na terceira cena, ele então sai, ele volta ao encontro dos judeus e diz: gente, eu não estou encontrando mal nenhum naquilo que ele está propondo. Mas já que vocês querem, eu posso soltar um preso. Quem vocês querem que eu solte? E por incrível que pareça, o mundo religioso, em vez de aceitar o novo, preferem soltar um bandido, um assassino, do que se dobrar para o novo que está surgindo. É incrível muitas vezes dentro da gente, a gente não quer aceitar o novo, a gente não quer aceitar o Cristo. Nossa sociedade hoje está com dificuldade de aceitar este novo, e eu tenho dito esses dias todos: eu não quero voltar à realidade normal como éramos antes. Ou nós voltamos diferentes, ou nada vai acontecer, nada serviu tudo o que estamos vivendo. Eles preferiram soltar Barrabás, preferiram soltar um homem ruim, do que a verdade. E muitas vezes dentro de nós preferimos soltar o pior de nós mesmos, do que tomar uma decisão de mudar. Gente, mudar dói tanto. Tanto. Mudar um hábito é muito difícil. Quem me ouve, eu tenho dito isso para vocês. Tem uns 3 ou mais anos que eu estou tentando mudar a minha forma de alimentar. Hoje eu estou conseguindo chegar naquilo que eu almejo. Mas tem 3 anos que eu estou tentando mudar, porque a minha vida inteira eu me habituei a comer de um jeito. E não é fácil você mudar depois que cria um hábito.
E isso em todas as instâncias da vida. Nós estamos acostumados a ser assim, a agir assim, a falar assim. Epa lá, a pensar desse jeito. Estamos acostumados. E quando são nos colocadas propostas de mudança, a primeira coisa que nós fazemos é uma resistência. A gente resiste a modificar. Papa Francisco, este homem que tem trazido para a igreja uma mudança. E como este homem tem sido odiado por tantos. Quantos religiosos, quantos tradicionalistas, quantos aqueles pseudos de homens de fé têm crucificado um homem que tem trazido uma novidade, um vigor religioso. E quantos em nome de uma fé falam mal de um papa? Porque ele sentou com A, com B, com C, porque ele fez isso, aquilo, outro. Sendo que essas pessoas sequer têm condições de sair dos seus guetos, das suas práticas, porque só querem uma religião de sacrifício, uma religião de ornamento, uma religião de tradição. Mas foi isso que Jesus Cristo veio romper. E como muitos têm dificuldade de aceitar o novo, seja em todas as instâncias, e na sua vida, dentro de cada um de nós aqui, como é difícil aceitar o novo que Deus propõe para a gente. Não é fácil. Pilatos continua. Pilatos então ouve o mundo religioso e manda flagelar Jesus para, vamos flagelar esse homem aí, então satisfaz essas pessoas. Mas nem assim satisfizeram. Na quinta cena, Pilatos apresenta ao povo, eis o homem, aqui, eis o rei. E o que o povo pede? Crucifica este homem. Pilatos, na sexta cena, volta de novo para dentro do palácio, chama Jesus e fala, Jesus, de onde tu és? Não sabes que tenho autoridade para te soltar? E os judeus gritavam lá fora, crucifica, crucifica. E de Jesus, a autoridade que foi dada, o Pai te deu. Jesus tenta mostrar para Pilatos, só que ele não está aberto. E por fim, Pilatos, na última cena, no tribunal, entrega Jesus para ser crucificado. Amados, dentro de nós há uma luta. Dentro da sociedade há uma luta. Religiosa ou pseuda, e civil e física. Temos que buscar neste tempo, encontrar o Cristo que está nos mostrando um novo jeito de ser. Temos que encontrar um novo jeito de ser. Eu, a começar de mim, este tempo de quarentena, de quaresma, nos preparou para nascer uma nova pessoa. E eu lhe pergunto mais uma vez, o que de novo nasceu em você? O que de novo realmente aconteceu na sua vida? O que mudou? Só deixou de trabalhar? Só deixou de ganhar dinheiro? Só as contas aumentaram? Mas o que de novo todo esse mundo tem provocado em você? Hoje, celebramos a morte de um homem que é Deus. Que por amor no seu silêncio foi até o fim. E que não foi escutado. Será que hoje também estamos escutando a voz de Deus? Quem estamos soltando? Barrabás ou Cristo? Quem nós estamos sendo? Mais Pilatos ou os religiosos? O que Cristo tem nos pedido? O que Ele nos pede? Ele morreu por uma causa. Ele morreu por algo. Ele morreu por uma coisa que acreditava e foi até o fim. E não se dobrou diante disso. E esta coisa tem que ser muito cravada dentro de nós, porque senão nós iremos nos perder. Peçamos a graça de Deus que nos faça entender o mistério da cruz. Eu termino, eu digo sempre sobre isto. Nós não pregamos um Cristo morto. Nós não pregamos um Cristo morto. Nós pregamos um Cristo vivo. Mas Ele está vivo porque Ele passou pela morte. E nós não podemos esquecer o que Ele passou por nós. Hoje, a igreja nos convida a adorar a Santa Cruz. Adorar a cruz
é adorar a Deus. O culto de adoração é só a Deus. E a igreja nos ensina a adorar a Deus através da cruz. Também nós temos nossas cruzes. Morra por aquilo que o Espírito te fala. Morra por aquilo que realmente Deus te sopra. Não morra por aquilo que Pilatos te fala. Não morra pelo medo. Não morra por aquilo que o religioso ou a religião que te ensina ou talvez na sua cabeça te fala. Não, morra por aquilo que é a essência do Evangelho. Morra por aquilo que é de fato o que Deus nos fala e nos mostra. Aprenda a entender o que é a voz de Deus real. Aprenda a ver e encolher, a aceitar e ouvir aquilo que é próprio de Deus. E por esta coisa que é divina, morra. Se não vai ser aceito nem pela religião, nem pelo Pilatos, nem pelo o espiritual da sua cabeça ou pelo físico, mas será realmente de fato uma nova pessoa. Que Deus nos ajude pela sua graça a encontrar tudo isto, a encontrar este Deus que está em nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.